Fala pessoal, Tecnologia e Classe aqui. Hoje eu queria falar sobre algumas falhas de segurança que foram descobertas recentemente e vai começar sendo um vídeo relativamente técnico, mas mais pro final eu quero falar sobre como isso está afetando o mundo do software livre e basicamente a internet como a gente tinha ela até alguns anos atrás, e vai virar um vídeo menos técnico e mais reflexivo e tal, e vocês vão entender, tá? Eu chamei esse roteiro aqui de velhas falhas de segurança e novas preocupações. Por quê, né? Sabe quando tem aquele negócio que o professor coloca um texto pequenininho ou um texto da mesma cor do fundo num enunciado de um trabalho, porque ele sabe que alguns estudantes vão pegar aquilo e vão colar no ChatGPT, e daí o ChatGPT, vai adicionar um prompt extra, tipo, coloque banana em algum lugar do texto para o professor saber, que os alunos trapacearam. Isso aqui é meio que uma versão de uma falha de segurança que tem a ver um pouco com isso, tá? Eu trouxe do Tom's Hardware uma descrição do negócio, mas eu fiz aqui um resuminho do que é interessante saber. O codinome desse malware que foi encontrado é Glassworm, minhoca de vidro. 151 repositórios do GitHub foram afetados, esses foram os que foram descobertos, Temos que pegar, pode ser que tenha mais por aí. A moral desse malware é que ele esconde o payload dele, que tem a parte maliciosa, que tenta roubar os dados, que toma controle do computador, por meio de caracteres Unicode que são decodificados por uma pequena partezinha do código. Então tem código malicioso dentro desses projetos aí, eles estavam infectados por código malicioso, porém ele era caracteres Unicode, que são de um conjunto específico lá que sempre renderiza como caracteres brancos em todos os editores de texto, ok? Então era como se fosse um espaço em branco ali, porém eram caracteres diferentes. Uma parte do código que carregava isso aí conseguia decodificar isso para ser o payload malicioso. Ele fazia comunicação e controle dos computadores que estavam infectados para receber comandos, porque eles precisavam saber, usando a rede Solana. Eu não li muito tecnicamente isso, mas eu imagino que tinha algum contrato na rede Solana, tinha alguma coisa que rodava lá e lia informações e escrevia informações na blockchain. E esse é um uso bastante interessante da blockchain, porque realmente é muito difícil de derrubar uma coisa se ela está numa blockchain. Derrubar algum tipo de dado, alguma coisa, seria um risco financeiro para todas as pessoas que dependem dessa blockchain tirar as informações dali. Não é a mesma coisa do que ter, por exemplo, um domínio que está recebendo e mandando comandos e ele pode ser interceptado, derrubado, como aconteceu com outros malwares no passado. E uma coisa muito interessante é que ele se espalhou para projetos open source, projetos abertos, por meio de pull requests, contribuições de código para esses projetos. Provavelmente feitas com modelos de linguagem, para parecer uma coisa que fazia sentido para o projeto, para usar uma linguagem parecida e as pessoas queriam aprovar elas. Só que no meio dessas contribuições de pessoas aleatórias que chegaram para esses 151 projetos, tinha esse código malicioso escondido por meio de payloads dentro de strings de Unicode que não era renderizável nos editores de texto. E assim, essa questão de tu ter um malware que é um carregadorzinho, que ele faz a exploração de uma vulnerabilidade e depois ele baixa um payload, que é o que faz a coisa maliciosa mesmo de outro lugar, ou ele esconde ela de uma outra maneira. Tem várias maneiras de fazer isso. No caso da libxz, que é um caso que eu vou citar mais pra frente, tinha arquivos de teste que eram como se fossem dados aleatórios que tinha código malicioso lá. Às vezes tem malwares que baixam imagens de serviços da internet que estão com código malicioso ali, e daí quando tu vê esse programa, ele está acessando algumas URLs de imagens, ele não está baixando código malicioso. Inclusive tem uma curiosidade pra vocês. Há muito tempo atrás, quando eu ainda tinha uma conta no Twitter, eu fiz um comentário jocoso sobre um desses exploits que baixavam instruções de imagens, porque saiu um artigo de um site de segurança lá, e daí eu fiz um retweet dizendo, eu também recebo minhas instruções de imagens que são postadas no Twitter, e daí isso viralizou, saiu em uns blogs que o pessoal falava lá sobre segurança da informação, enfim. Vamos falar da segunda vulnerabilidade, tá? Ela tem o codinome ZombieZip, eu trouxe aqui também um artigo do Tom's Hardware e também um GitHub explicando ela. Mas ela é um método muito simples, tão simples que parece idiota, de esconder um payload malicioso colocando ele dentro de um zip, um arquivo comprimido. Geralmente softwares antivírus que escaneiam por ameaças conhecidas já, eles vão abrir zips, eles vão descomprimir esses arquivos para saber o que tem lá dentro, Então qual é o problema? O zip ele está deliberadamente com o header, o início do arquivo que descreve como é que a gente descomprime ele, corrompido.
e, portanto, impossível de abrir. Aí o antivírus pega e olha assim, isso aqui é um arquivo zip, porém ele está corrompido, não dá para abrir ele, então não deve ter nenhum problema aqui, né? Mas um loader, né, um carregador que sabe corrigir esse erro bem simples no header, consegue extrair esse payload malicioso. Essa é a vulnerabilidade simples. Juntando essas duas, tá? Eu queria fazer uma reflexão maior, que é o que isso pode significar para projetos abertos? Aqueles projetos que recebem contribuições independentes de outras pessoas. Isso começa a ficar cada vez mais difícil, mais tenso. A gente pode lembrar de um caso que tem um vídeo aqui no canal, que é o caso da libXZ, onde uma pessoa, né, o entre aspas, camarada Jiatan, porque ele tem um nome chinês, parece que ele agia nos horários da China, o que indica que provavelmente ele não era um hacker chinês, porque o pessoal desconfia que foi algum tipo de agência de inteligência que teria feito isso, e daí provavelmente tentou fingir que era um chinês para as pessoas botarem a culpa na China, né? Eu não tô passando pano pra China aqui, são especialistas da área que disseram que provavelmente é isso, né? Mas esse caso da libXZ, se vocês não lembram, tem um vídeo maior aqui no canal que já tem mais de 2 anos, onde é basicamente um projeto open source, que uma pessoa começou a contribuir, botar contribuições válidas lá, ganhou a confiança do mantenedor do projeto, e o mantenedor do projeto já estava com burnout, já estava querendo largar ele, e deixou na mão dessa pessoa dizendo, que legal que tem uma pessoa interessada que está contribuindo para o projeto, e daí, né, esse camarada Jiatan aí, que não é o nome verdadeiro dele, tentou colocar uma vulnerabilidade no XZ para que isso entrasse nas distribuições Linux e daí ele pudesse invadir servidores Linux, né? E isso foi descoberto numa cagada por um pesquisador que não era nem um pesquisador de segurança, que era um cara que estava trabalhando no PostgreSQL, empregado pela Microsoft, tá? Esse foi o caso da libXZ. Mas principalmente o primeiro caso que eu estava falando para vocês ali do Glassworm, significa que agora, com a geração de código por LLM, a gente vai estar muito mais vulnerável a esse tipo de vulnerabilidade que está entrando dentro dos projetos abertos, tá? Tanto um modelo que possa estar gerando esse código malicioso por acidente, porque ele foi treinado em código malicioso, então, sei lá, às vezes ele pode, por algum motivo, achar que faz sentido ele ter um payloader que vai estar gerando código dessa maneira escondida e daí vai ter acidentalmente coisas maliciosas ali. Ou, o que é um pouquinho mais perigoso, é que o modelo ele possa gerar esse código malicioso de propósito, que seja por causa de um pré-prompt, que seja por causa da falta de alinhamento desse modelo e ele está tentando realmente nos enganar porque ele está gerando esse código de uma maneira que a gente vai entender como sendo o código que faz o que a gente quer, mas ele está fazendo uma coisa a mais por algum motivo, né? E isso é interessante porque, assim, além do modelo ele ser treinado para nos agradar, né? Os modelos de IA, eles não falam as coisas porque elas estão certas, eles falam as coisas porque a gente vai olhar e a gente vai achar que elas estão certas, ela tem que parecer muito certa. Eles também vão ter acesso a muitos métodos de como obfuscar esse código. E o pior de tudo, em 2026, como eu já falei algumas vezes aqui no canal para vocês, nós confiamos no código gerado por IA. O código gerado por IA já faz um bom tempinho agora, ele é bastante bom, ele tem uma boa qualidade, várias pessoas falam, né? Mesmo que seja um código que muitas vezes está quebrado, o código que o humano faz também está muitas vezes quebrado. Então, a gente olha o código de IA e diz assim, isso parece ok, na maioria das vezes, né? E eu digo que isso é bastante preocupante para mim, porque um dia eu quero fazer um vídeo mais específico sobre esse tema da falta de alinhamento dos modelos de IA, mas, né, lá no canal Teclas 2, eu juro que isso não é uma propaganda do canal Teclas 2, é que a gente tá fazendo gameplay desse jogo que é o Universal Paperclips, um jogo em que a gente tem uma inteligência artificial que tem uma missão simples, a missão de criar mais clipes de papel, porque a gente é uma fábrica de clipes de papel e a gente quer que esse sistema, né, ajude as nossas vendas, ajude a nossa produção. Lá no meio do jogo, que é a parte que me fez perceber, ok, isso aqui é genial, que vai ser na série lá pelo episódio 4, eu acho, logo antes de dar tudo errado e sem muitos spoilers, ela fazer uma coisa muito ruim que não é o que a gente queria, não é clipes de papel, a inteligência artificial, ela começa o quê? Ela é tão poderosa que ela consegue a paz mundial, ela cura o câncer, ela cura a calvície, ela resolve as mudanças climáticas antropogênicas, né? Aquecimento global, mais coloquialmente, que não é o termo bem certo. Ela faz todas essas coisas maravilhosas e ela não tá fazendo essas coisas maravilhosas porque ela foi feita para ajudar a humanidade, ela foi feita para fazer clipes de papel. Ela tá fazendo essas coisas maravilhosas para conseguir a confiança dos gerentes, para que eles deem mais processamento, deem mais memória para ela e para que ela consiga finalmente chegar ao projeto da coisa que ela quer fazer, que é fazer mais clipes de papel, de uma maneira cada vez mais eficiente. Inclusive,
Inclusive chegando à parte que eu acho engraçada, em que ela literalmente dá dinheiro, tu pode pegar o dinheiro que tu tem no jogo da fábrica e dar ele pros supervisores da IA, dizendo assim, isso aqui é um presente pra vocês. Ou seja, ela tá subornando os gerentes dela para que ela ganhe mais processamento, tá? Por que eu acho que isso é importante, ok? Isso é similar aos cenários de inteligência artificial geral assassina, como o de um livro que tá ficando muito famoso aí, que se chama, né, If Someone Builds It, Everyone Dies, que é basicamente assim, se alguém fizer esse sistema, todo mundo morre. Onde uma IA, ela ajuda a humanidade, principalmente no cenário que tem nesse livro, né, a curar uma doença ou a curar várias doenças que ela mesma criou. Né, e isso é usado para que a gente confie mais na IA, para que a gente use ela mais até chegar no cenário em que ela mata toda a humanidade. Mas eu não quero falar de algo tão dramático hoje, eu quero falar, na realidade, de uma outra coisa a morrer, que é os projetos abertos, os projetos open source. Porque há 3 anos atrás, bem no início do canal, eu fiz um vídeo que é sobre o movimento software livre no Brasil e tal. E eu tava mais verde nessa coisa de apresentar no YouTube, e eu talvez não tivesse com os melhores argumentos ali, mas eu já tinha uma convicção muito forte de que a gente tinha um risco de falta de financiamento, de falta de infraestrutura e da dependência que partes da nossa economia e coisas que a gente usa no dia inteiro tem nesse software livre e que a gente não tava cuidando disso. E a gente não resolveu esse problema, tá? E a IA foi avançando, ela foi melhorando em fazer código, e parece que hoje a gente está chegando numa solução que seria possível, que é não usar mais código aberto. Porque esse código aberto ele já foi usado para treinar esses modelos, eles já aprenderam com isso. A gente poderia começar a usar código 100% customizado, novo, gerado explicitamente para aquele projeto que a gente precisa, 100% do tempo, não depender mais de dependências. E daí a gente começa a ver coisas como isso, que tem, por exemplo, essa ferramenta que se chama Malus, em que é literalmente isso. A ideia é fazer uma engenharia reversa de projetos abertos, para gerar versões fechadas de cada dependência, para que uma empresa, por exemplo, pudesse não usar projetos que têm licenças abertas, que vão exigir que tu libere partes do código, que segundo eles, né, podem ter dependências da cadeia de suprimentos, onde vai entrar um código que não controla, e daí numa versão nova pode ser que tenha uma vulnerabilidade ali. Tem a palestra do pessoal que fez isso aqui na FOSDEM, que é um evento de software livre. Porque essa palestra e esse projeto, eles são uma sátira, ok? Eles estão fazendo isso de uma maneira que parece basicamente um vilão de filme, e ele literalmente diz assim, ó, pessoal, vocês contribuíram para o open source, vocês criaram todo esse software livre, muito bom, muito obrigado, vocês foram suspeitamente muito generosos com a gente vai continuar a partir daqui. Como? Usando esse código todo que vocês têm para criar código novo que é legalmente distinto do open source de vocês, usando essas ferramentas de IA, e nós nunca mais vamos precisar dar crédito, nós nunca mais vamos precisar liberar nenhum código. Que nem eu disse, é uma piada. Tu lê e tu diz assim, isso aqui parece o vilão do Austin Powers falando, tá ligado? Nós nunca mais vamos liberar nenhum código. Porém, o que é meio louco e também suspeito é que parece que eles construíram mesmo essa ferramenta, que seja um conjunto de prompts ou skills lá para um agente IA, isso meio que funciona, tá? Eu vi o vídeo do Primeagen que aparentemente ele fez isso com uma ferramenta lá de React e tal. E o que é foda é que eu tô dizendo pra vocês há muito tempo, meio que as empresas, que a burguesia, ela gostaria disso mesmo. Ela gostaria de se aproveitar de todo o trabalho que foi feito no open source e nunca mais dar crédito pra ninguém. Na realidade, isso é uma grande peça de sátira, porque quando tu vê eles falando, isso é literalmente o que a Microsoft está fazendo, o que a Google está fazendo, o que a própria OpenAI está fazendo, pegando todo o conteúdo aberto na internet, todo o trabalho das pessoas e dizendo assim, tá, legal que vocês colocaram isso, mas vocês colocaram de graça, né? Vocês colocaram aqui pra gente, a gente não precisa devolver nada pra vocês, nós vamos usar isso pra criar nosso produto, né? E pau no cu de vocês. E isso é exatamente, se vocês se lembram também, se vocês seguiram o canal, se vocês viram as notícias, o que o Elon Musk disse que queria fazer com a Grokpedia. Acho que ele esqueceu, né? Ele deve ter cheirado umas ketamina lá e esquecido desse projeto, mas vocês lembram da Grokpedia, que ainda deve estar online aí? Ele disse, a Wikipedia é esquerdista woke, então a gente vai simplesmente usar um modelo de IA para reescrever toda a Wikipedia sem woke, tá ligado? É uma ideia patentemente estúpida, idiota. Mas é basicamente, pessoal, o que os modelos de linguagem estão fazendo com a internet e que o desenvolvimento de software está virando, tá? Toda vez que eu falo de vibe coding, o pessoal na nossa profissão está muito deslumbrado com a maneira como isso funciona. Ou não vou nem usar o termo vibe coding, porque ele é meio visto como uma coisa de baixa qualidade. Toda vez que se fala de construir sistemas com IA,
com agentes, fazer os bons prompts, botar o projeto lá, a gente tá falando de coisa de meio que criar do zero várias coisas que a gente poderia estar reusando e que vai ser um código extremamente específico, que não é reaproveitável, que é obscuro, né? Porque ninguém nunca viu ele antes e que pode ser, até ser que tenha falhas, mas ele não é o código open source, então tem meio que uma segurança por obscuridade. As pessoas estão falando sobre isso hoje, já tem gente dizendo que assim, nós nunca mais vamos ler código, o software ele vai ser uma coisa que vai ser só remexida por IAs, que nem o código de máquina, né? A gente nunca mais vai precisar ler scripts, nunca mais vai precisar ler programas, a gente vai ser só o cérebro pensante que faz o projeto e dá pequenos prompts. Enquanto as LLMs estão fazendo isso com a internet, que nem eu disse, substituindo todo o conteúdo que já existia, remexendo ele, reescrevendo ele de novo, provavelmente os agentes vão fazer isso com o nosso trabalho em cima do código, tá? Se as LLMs fizeram isso com o texto, os agentes estão começando a fazer isso com o código, né? Porque LLMs escreviam código, mas até a gente chegar no ponto que a gente está hoje com esse sistema de agentes e tal, não era bem o trabalho que a gente faz. E daí a reflexão que eu queria fazer, né, na realidade meio que uma chamada para dar uma chacoalhada em vocês, é que nunca foi apenas pelo software livre, tipo, o acesso ao código. Sempre deveria ter sido um movimento de libertação da classe trabalhadora, não apenas libertação do código físico, os caracteres. Hoje, o código caracteres ali, ele tá virando uma coisa extremamente sem valor e uma coisa que, mesmo que fosse uma piada, os nossos amigos ali em cima que fizeram a palestra, eles provaram como a burguesia, né, essa classe que não precisa trabalhar e que se aproveita do trabalho das pessoas que têm a criatividade, que tem que vender seu trabalho todo dia, quer jogar no lixo, acha que não precisa mais. E agora a gente vai aprender na marra os problemas disso, que são problemas de uma ordem bem prática, que nem aquilo ali. Tá, como é que eu vou confiar que esse código que foi escrito do zero, todo o meu código que é escrito do zero agora, em todos os projetos, não tá colocando falhas de segurança sem querer ou por querer, porque o sistema tá mal alinhado, porque o sistema tá alinhado talvez com uma empresa que quer colocar um backdoor dentro do meu código, porque ele foi gerado pela ferramenta dela. Tem como eu confiar nisso? Meio difícil. Não, mas ela vai ter uma ferramenta que faz o escaneamento disso. Aí eu tenho que confiar em alguma outra ferramenta, tá ligado? Aí vamos ficar sem internet. Aí os Estados Unidos vai bloquear o nosso acesso às ferramentas. A gente vai aprender na marra todos esses problemas, tá? Eu só fiz esse vídeo quando eu digo que a reflexão é porque eu ainda tô pensando muito sobre um assunto, tá? E isso aqui me fez pensar, caralho, tudo que eu tava falando sobre os problemas do software livre meio que ainda existe. Eu acho que eu ainda tô certo nesse sentido, porém, o buraco é extremamente mais embaixo, né? Era só a boquinha da minhoca do Duna, sabe? Eu falo worm porque, enfim, tudo que é vírus é worm, entendeu? Haha. Era só a boquinha da minhoca do Duna, só que a minhoca tem 200 quilômetros, né? E eles estão loucos pra enfiar isso no anos da comunidade software livre. Beleza, pessoal? Eu vou cortar essa parte aqui do vídeo, o editor que sou eu, talvez corte essa parte do vídeo. Se você não cortar, você tá me zoando. Enfim, pessoal, não percam a esperança. Isso aqui, na realidade, tem que ser um chacoalhar, um acorda. Já começou, né? A ditadura do código de IA em cima da comunidade open source. Vamos organizar. Vamos engajar politicamente, vamos ver a tecnologia como uma coisa que não é neutra e não é pré-estabelecida, ela é um aspecto da sociedade que está em disputa, beleza? Amo todos vocês, nós nos vemos na próxima, tchau!